Quânticos trazendo mais uma aula para vocês, e na aula de hoje a gente vai falar sobre um super indicador que é pouco conhecido e que está disponível na maioria das plataformas, que é o True Range. Esse indicador ele serve para você montar o seu stop da maneira mais técnica possível. É uma das ferramentas mais revolucionárias e uma das poucas ferramentas de análise técnica que os investidores quantitativos, o pessoal que trabalha na mesa institucional dos bancos e as tesourarias utilizam. O nome desse indicador é True Range e vem comigo que hoje você vai aprender sobre ele. Mas antes disso, não se esquece de deixar o like, bater as inscrições aí no canal, ativar o sininho para ajudar o investidor quântico a crescer e não esquece de compartilhar esse vídeo com seu melhor amigo aí para ele aprender sobre trade. E o último ponto para você também me ajudar, o objetivo desse vídeo é 500 visualizações e pelo menos 30 comentários aqui para fortalecer a gente e ajudar a gente a crescer e também promover a discussão de forma inteligente sobre o mercado financeiro. Então é isso aí, galera, tamo junto e vamos para a aula. Então vamos lá, galera, começando aqui no nosso Profit, a gente vai utilizar o True Range no Profit. E para a gente poder utilizar o True Range no Profit, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir em indicadores, vai clicar aqui em indicadores, mais indicadores, e a gente vai digitar aqui True Range, e aí vai encontrar esse indicador aqui. A gente vai clicar aqui no nome dele, depois vocês vão clicar aqui em inserir nova janela e apertar um OK. Então vamos lá, o primeiro passo para você poder utilizar o True Range, eu vou tirar aqui o canal de Dawson da tela, que foi da última aula, e vamos observar aqui, o que é o True Range inicialmente? O True Range ele foi desenvolvido pelo Wells Wilder e foi publicado no livro New Technical Trade Systems de 1978. Para quem não sabe, o Wells Wilder é um dos caras mais lendários da análise técnica, talvez o maior analista técnico de todos os tempos, e ele publicou isso no livro dele junto com os indicadores do Parabolic SAR, o Stop ETR, o IFR e, se eu não me engano, o ADX. E o que é que o True Range faz? O True Range ele vai calcular a média da volatilidade, e o Wells Wilder ele teve uma ideia fantástica, que foi o seguinte: quando ele vai calcular a média da volatilidade, ele não faz a subtração da máxima pela mínima apenas, ele vai olhar outros pontos, que vai ficar passando aqui na tela para vocês a fórmula do True Range. Então, para quem já está acostumado com as minhas aulas, já percebeu que eu gosto muito de volatilidade, e esse é um indicador que a maioria dos grandes investidores utilizam, e é essencial, e esse modelo que o Wells Wilder criou é um dos melhores modelos que você pode utilizar para calcular a volatilidade do ativo, e a gente vai aprender aqui como utilizar isso para definir os melhores stops possíveis em qualquer estratégia. Então, galera, imagina que o True Range aqui para você vai ser como se fosse um coringa. Vamos imaginar que você não está habituado a fazer análise quantitativa. Então, o True Range ele vai servir como um stop técnico e muitas vezes dentro dos padrões quantis, né? Então, que são os padrões de validação de otimização de parâmetros. E por que ele funciona tão bem? Porque ele vai utilizar a metrificação da volatilidade entre máxima e mínima, ele vai usar a volatilidade entre abertura e fechamento e abertura e mínima. Então, isso é muito importante e, além disso, ele usa a abertura e máxima também dentro do cálculo dele. Entrando dentro do ponto aqui, esse indicador também ele serve como base para a estrutura do Stop ETR, que é um indicador que é muito utilizado também. E como que você vai utilizar e interpretar esse indicador da forma correta? A primeira coisa que eu vou falar para você, muita gente comete o erro de utilizar esse indicador aqui em tempo gráfico. E aí a gente tem que ter um cuidado enorme para poder usar isso aqui em tempo gráfico, porque o tempo gráfico você vai estar utilizando a volatilidade em uma escala temporal. Ou seja, você vai estar metrificando a volatilidade à medida que o tempo avança. E o time frame ele não é tão legal para utilizar isso, porque time frame você está tendo o movimento do preço em relação ao tempo. E a gente quer metrificar a volatilidade não com base do movimento do preço em relação ao tempo. A gente quer metrificar a volatilidade na estrutura de preço em que o mercado está se comportando, independente do tempo que isso está sendo metrificado. Então a gente elimina o tempo da equação. E esse é o principal erro da maioria das pessoas. O pessoal tenta adaptar isso aqui para 5 minutos,
para 10 minutos, para 15 minutos, para 30 minutos e não vai funcionar tão bem. Por que não vai funcionar tão bem? Porque à medida que novos candles vão surgindo, ele vai recalculando e vai colocando desvios padrões aqui que são inefetivos. Então a gente vai ter que, se o mercado fica lateral, ele fica calculando o range aqui de acordo com o período mais curto. Então se você está usando 1 minuto, ele vai olhar ali os últimos candles de 1 minuto. E quando o mercado fica lateral, isso aqui prejudica demais o filtro que o indicador vai fazer da volatilidade. E esse não é o nosso objetivo. Você quer pegar a volatilidade na raiz dela. E aí como que a gente busca a volatilidade na raiz dela? Utilizando o gráfico de Renko. Então a gente vai olhar o gráfico de Renko, porque para quem não sabe, o Renko ele não considera o tempo. O Renko ele vai considerar o movimento do preço. Então a gente vai olhar o gráfico de Renko ou o gráfico de pontos. Eu gosto mais do gráfico de Renko para metrificar isso aqui. E nos testes que eu fiz de parametrização, o gráfico de Renko se comportou melhor. E qual que é o melhor gráfico de Renko para a gente poder olhar o True Range? Vai ser o gráfico de 12R. Então a gente pode utilizar gráfico de 12R ou gráfico de 10R. Fica a critério de vocês. Eu gosto muito do gráfico de 12R, é o que melhor teve resultado. E aí vamos dar uma olhada aqui. Eu estou gravando essa aula no dia 20 de maio de 2025. Então vamos aqui dar uma olhada aqui, 20 de maio de 2025. E um ponto interessante, perceba que o mercado ele ficou lateral aqui. E aí o que é que acontece, pessoal? Mercado lateral, o nosso True Range, ele estava sendo calculado da seguinte forma. Vamos abrir aqui o nosso gráfico na abertura do dia. E a gente tem aqui a abertura do dia do fechamento do primeiro box no 56,70. O nosso True Range estava calculando o valor 13. Vamos entender a estrutura desse indicador aqui. O que é que significa essa marcação no filtro lateral de 13? 13 é a volatilidade média dos últimos boxes. Então o que é que significa isso aqui, gente? O valor 13, ele representa os últimos blocos aqui, a volatilidade média deles. Então a gente vai pegar a média aqui entre abertura e máxima, a gente vai pegar a abertura e mínima, mínima e máxima, e a gente vai calcular isso aqui. Então aqui nas propriedades do indicador a gente vai utilizar ele na versão aritmética e aqui a gente deixa tudo como está. Então o que é que o indicador fez? Ele calculou a média aqui dos 20 boxes, dos últimos 20 boxes da volatilidade. Então encontrou aqui o ponto 13. E o que é que significa o valor 13 aqui? É o valor em pontos da volatilidade. Ou seja, essa é a média que o mercado está subindo. Ele está subindo 13 pontos e está caindo 13 pontos. Então ele está meio que lateral aqui dentro dessa média. Se a gente calcular aqui, ó, vocês vão ver aqui que está nessa faixa aqui de 12, 13 pontos. E o que é que isso significa? Para você que está avaliando o True Range, significa que se você utilizar stops menores ou iguais a 13 pontos, você vai tomar stop toda hora. Então, se o teu stop está de 13 pontos ou menor do que isso, você vai tomar stop toda hora. E aí, como que faz para você colocar um stop técnico e que vai funcionar em qualquer estratégia? Você vai utilizar o True Range vezes 2. Essa é a métrica que a maioria dos grandes trades utilizam. Então, você vai pegar a fórmula vai ser, ó, fórmula do stop ideal. Vamos pegar aqui. Stop ideal é igual a True Range vezes 2, que é igual a X. Então, esse aqui é o teu stop ideal. Vamos montar essa fórmula agora? Stop ideal, vamos colocar aqui, ó, stop D, ponto, para abreviar, igual a TR, que é o True Range, vezes 2, que é igual, vamos substituir aqui, ó, TR é quanto? TR é 13, então 13 pontos. TR é o True Range, está ali em 13, vezes 2, que é igual a 23 pontos. Então esse é o stop ideal aqui para você não tomar ferro do mercado. Versão conservadora que os grandes trades utilizam também e que eu metrifiquei que funciona muito bem. Stop ideal igual a True Range vezes 1.30. 1.30, 1.25. Então nessa fórmula aqui seria 13 vezes 1.30. Então aqui a gente teria o valor do stop ideal. Quanto é que vai dar 13 vezes 1.30? Vamos fazer aqui na calculadora. 13 vezes 1.30
é igual a 16 pontos. Vocês vão falar assim, cara, mas 16 pontos é um stop muito caro. Mas imagine o seguinte, cara, que você começou o dia aqui utilizando algum indicador aqui específico e aqui acionou compra nesse primeiro box. Tu veio aqui e comprou no 56,70. Se tu desse um stop aqui de 5 pontos, o que é que ia acontecer aqui? O mercado deu uma subidinha, começou a querer te pagar aqui, depois ele voltou para o 65 e aí ele começou a cair. Se tu desse um stop aqui de 5 pontos, 10 pontos, 13 pontos, teria pego facilmente. Então o melhor stop é aquele que tem um embasamento técnico, que você utiliza ele, que se caso pegar não vai quebrar tua conta, mas tem que ser um stop técnico que não vai pegar toda hora. Porque não adianta de nada tu colocar um stop de 3, 5 pontos que pega toda hora. Inclusive a informação relevante, stops entre 3 pontos no dólar a 10 pontos ou a 6 pontos no dólar, em média eles são acionados 60 a 80% das vezes. Então é inteligente utilizar um stop desse? Na minha opinião não é, gente. Aí vai de cada um, né? Na minha opinião não é inteligente utilizar um stop desse aqui. Então é muito mais importante você utilizar um stop um pouco maior. E olha que legal, o True Range aqui ele chegou a atingir o nível 14 e depois ele caiu para o nível 10. Então você vai calcular aqui o True Range na hora que você fizer a sua entrada. Você não precisa ficar atualizando ele, o seu stop não precisa ficar sendo atualizado. Se você quiser utilizar um modelo de atualização para ter um stop móvel, funciona também muito bem. Então, por exemplo, aqui agora o stop aqui estaria em 20 pontos. Então você começou com um stop de 23 pontos, porque a gente começou com o True Range em 13, e agora você multiplica por 2 e o seu stop estaria ali em 20 pontos. Então você comprou aqui, o seu stop estaria mais ou menos aqui agora no 49. E percebam uma coisa legal, gente. O mercado caiu aqui 13 pontos, que foi a volatilidade do True Range. E depois ele voltou a ficar lateral, testou aqui de novo essa região dos 13 pontos, e agora o mercado está subindo. Então imagina que aqui estavam operando dois traders. O trader, vamos pegar aqui, ó. Aqui comprou o trader João, que é um trader medroso. Então é o famoso trader Fiuk, né? Trader João aqui, que é o trader medroso. E ele tem medinho, então ele usa um stop de 6 pontos, porque ele acha que é um stop ideal, que o cara que usa 15 pontos, 20 pontos de stop é um maluco da cabeça. Então, ele entrou aqui nessa operação e ele tomou stop aqui. Ele foi stopado aqui. Aí ele veio aqui, fechou um box para cima, ele comprou de novo. Ele tomou outro stop aqui porque o stop dele estava curto demais. Agora imagina que aqui a gente tem o trader Paulo. Então a gente tem aqui o trader Paulo. E o trader Paulo é o trader raiz, né? Paulo Raiz aqui, o trader raiz. Ele conhece o True Range e ele colocou um stop de 23 pontos. E ele está buscando aqui um alvo de 20 pontos. Ou 30 pontos, vai depender aí de vocês, para manter um payoff positivo. O que é que aconteceu com o Paulo? Enquanto o José estava aqui tomando um monte de tarraqueta, um monte de stop, o Paulo estava posicionado. E o trader aqui agora está andando. E aí agora andou 15 pontos, o Paulo está bem posicionado, não tomou nenhum stop, filtrou a questão da lateralização do mercado, ou seja, ele não ficou se preocupando ali com a questão da lateralização do mercado, e ele teve bons resultados. Então é para isso que vai servir o True Range. No Day Trade você vai utilizar o True Range no dólar, no 25R, ou perdão, dólar 12R, você vai utilizar para calcular o seu True Range. Dessa forma, você não vai ter, por exemplo, o melhor stop, porque para você atingir o melhor stop você precisa otimizar, mas você vai ter um stop muito bom, muito bem reforçado e que dificilmente vai ser pego. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem aqui o nosso True Range no dólar. Agora vamos para o índice. No índice, a gente vai utilizar o True Range no 25R. Então, por exemplo, aplicando a mesma lógica ali da explicação do dólar, se a gente fosse fazer uma operação agora no índice, a gente utilizaria 345 pontos. E agora vocês vão pegar um macete aqui. Para quem acompanha o Quântico nas lives, a gente tem aqui, vamos lá, ó, stop ideal igual a TR vezes 2 igual a X, que é o stop ideal. Então vamos lá, vamos montar a fórmula. Stop, vamos botar aqui, ó, STID é igual, qual que é o nosso TR? 345 pontos.
vezes 2 igual 340 pontos aqui, vamos arredondar, 750 pontos. Caraca, parece que esse stop de 750 pontos aqui é um stop que eu conheço. Será que não é o stop que o Quântico utiliza? Tá aí a resposta. Então, é um stop técnico, galera. É um stop de um cara que foi o maior criador e contribuinte de conteúdo para análise técnica da história, que é o Welles Wilder. Cara, se você ainda não leu esse livro do Welles Wilder, New Technical Trade Systems, vale a pena demais você ler esse livro. O cara é um gênio do mercado. Então, basicamente, está aqui o stop bem calculado. Lógico, o meu stop eu parametrizei, eu utilizei versões de volatilidade, mas o True Range ele chega muito próximo dessa questão da volatilidade. Ao invés de você ter que passar muito tempo calculando parametrização, fazendo teste de parametrização, o True Range ele atinge ali 80, 90% de perfeição na hora de escolher um stop aqui. Então, na modelagem que eu utilizei, o 25R foi a melhor opção para o índice. E como eu expliquei, por que a gente usa o time frame aqui de tempo ou de renco ao invés de tempo gráfico. Vamos pegar aqui e colocar o gráfico de 10 minutos. Quando a gente vem para o gráfico de 10 minutos, olha aqui, ó, o True Range aqui está em 80 pontos. Então, 80 pontos vezes 2 são 160 pontos. Você vai tomar stop toda hora. Então, o True Range aqui ele é muito volátil no gráfico de tempo gráfico. Então, o ideal é você usar, você coloca aqui nos 5 minutos, ó, a mesma coisa. Ele é muito volátil, ele estava lá no 430, ó, e agora ele caiu para 80. É muita volatilidade. Então, no 25R você tem uma estabilidade aqui no movimento do preço. Ele oscilou entre a mínima aqui do True Range até a máxima, 150 pontos, 190 pontos. Então, você tem uma segurança maior, porque o renko ele vai considerar o deslocamento de preço em relação ao preço mesmo, não vai ser em relação ao tempo. Isso aqui é muito legal. Já para a gente utilizar no Swing Trade o True Range aqui, a gente vai utilizar ele no Swing Trade em ações, no gráfico diário. E aí como que você vai fazer? Imagina o seguinte, a sua estratégia ativou uma compra aqui na BPAC, ativou uma compra aqui em BPAC, você vai pegar o seu valor aqui do True Range, que é um real, aqui já não é pontos, aqui significa R$1, e você vai multiplicar esse valor por 2. Em ações tem que ser 2, gente. Ações é fixo, sempre 2. Então, para ações, você usar 2 vezes ações. Então, aqui R$1 vezes 2, o seu stop vai ser um stop aqui de R$2, o stop ideal para essa operação. Então, o que é que vai acontecer? Se você comprar aqui, o seu stop aqui de R$1, R$ 39,76, ia ser um stop de 2,60%, que está dentro do que o Ed Sequoia, o Richard Dennis, o Bruce Kovner, o Michael Marcus, entre outros lendários traders aí, o Van Tarp, eles recomendam que é um stop de 2,60. E o seu alvo aqui você pode buscar de acordo com a sua estratégia, mas que seja um payoff de pelo menos 1 ou mais para a estratégia funcionar. Se você for usar um payoff negativo, a estratégia tem que ter uma taxa de acerto superior a 62%. Então, basicamente, essa aqui é uma ferramenta fantástica que quase ninguém conhece, quase ninguém utiliza, mas se você quer utilizar para melhorar em 200% a sua estratégia, isso aqui é o ideal. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo legal para a gente finalizar a aula, que é um exemplo prático. Vamos lá para o dólar. Vamos colocar aqui no gráfico de 15 minutos. E a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar aqui um indicador aqui. Vamos adicionar aqui um estocástico aqui. Vamos colocar um estocástico rápido aqui. Então a gente vai colocar um estocástico rápido. E a gente vai fazer o seguinte. Estratégia simples aqui de estocástico, que é o cara comprar o estocástico quando tiver um cruzamento. Vamos colocar ele aqui no gráfico de 5 minutos para facilitar. Quando tiver um cruzamento abaixo da linha de 20. Quando a média laranja passar para baixo da média de 20, e a gente compra ali. Então a gente compra no cruzamento para cima, né? Estratégia que funciona bastante aqui no nosso estocástico. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar aqui, ó, galera. Vamos pegar aqui, vamos pegar diferente. Vamos pegar aqui, ó. Então a gente tinha aqui estocástico rodando para baixo da média de 20. A média rápida do estocástico estava para baixo do 20. O que é 20 aqui, quântico? Você está falando, não estou entendendo, tá? Aqui, ó, marcação amarela está o 20,32 e a linha laranja está abaixo do nível 20, ela está no nível 00.
O que é que vai acontecer? Quando essa linha passar para cima da linha verde, que está no nível 26, a gente vai comprar no fechamento do box. Estratégia simples aqui, só para vocês entenderem como funciona bem essa ideia aqui do cálculo do stop via true range. Então a gente teve aqui, fechou o primeiro box de 5 minutos, virou para cima. O segundo box aqui deu uma compra no 67. E aí percebam que aqui a média rápida cruzou para cima. O que é que o cara faria aqui, um trader tradicional? Vamos imaginar que ele quer buscar aqui 10 pontos de take. Então ele vai comprar aqui no 67 para buscar o 77. Geralmente, os caras vão fazer o que? Que eles vão colocar um stop aqui de 5 pontos, de 3 pontos, de 4 pontos, de 8 pontos. Stop que eles tiram da onde? Tiram do mundo imaginário da cabeça deles. Né? Então, basicamente, o cara tira esse stop da imaginação dele, do País das Maravilhas. E aí o que é que acontece aqui? Ele comprou aqui um stop aqui de 5 pontos. Estaria aqui no 62, mais ou menos. Vamos dar uma olhada o que é que aconteceu. O mercado veio, tocou 74. E aí foi lá no 77. Funcionou? Funcionou. Mas a maioria das vezes daria stop. Então o que é que seria o ideal aqui? Você ia vir aqui no 12R. Ia pegar aqui o 12R. Ia vir nesse mesmo ponto. Ia voltar ali naquele mesmo horário. Que foi aqui por volta das 10 da manhã, e olhar o true range aqui, ó, o true range estava no 8, então aqui ó, é um box, inclusive um box antes, estava aqui ó, o true range estava no 13, você ia botar um stop de 26 pontos. Vamos olhar aqui, voltando por 5 minutos, como é que seria o dia de hoje, para o cara que está operando pelo true range, e o cara que está operando por um stop fixo de 5 pontos. Então eu não sei qual que vai ser o resultado, galera, eu vou fazer aqui junto com vocês. Então o que acontece aqui de novo, ó, a gente tem aqui estocástico, linha rápida para cima do nível 80, as duas linhas rápidas, tanto a linha lenta como a rápida, acima do nível 80. Quando fechar um box para baixo, a gente vai vender. Então aqui aconteceu de fechar um box para baixo, puxando as duas linhas para baixo do nível 80. O cara vai vender aqui. Ele ia buscar um take aqui de 10 pontos, então o take ia estar lá no 61, e o stop dele seria 5 pontos, e o outro estaria usando o stop do true range. Vamos ver o que aconteceu. O mercado derreteu, a venda seria aqui, subiu, pagou aqui. Hoje eu escolhi um exemplo ruim aqui para aula, mas enfim, vamos dar uma olhada. Virou para cima aqui de novo. Então a gente pegou aqui para cima, tem aqui a virada do true range, a gente compra aqui no 67, e aí o cara aqui estaria utilizando, ó, agora já ficou um pouco legal, vamos lá, ó. Agora a gente pegou. Os dois aqui nesse ponto estariam com 10 pontos, com 20 pontos no financeiro deles. Só que aqui agora, ó, horário das 9h55, o cara que está usando o true range, vamos lá, ó, 12R, o cara que está usando o true range para 9h55, vamos voltar aqui, seria mais ou menos aqui, ó, galera, esse horário aqui. O cara que está usando o true range aqui, vamos voltando, tá aqui. O cara que está com o true range aqui, ele ia estar com stop de 26 pontos. Ele ia entrar de novo com stop de 26 pontos. Já o cara que está usando o stop de 5 pontos aqui nos 5 minutos, vamos dar uma olhada aqui, o que é que teria acontecido às 9h55. Vamos voltar aqui para 9h55, só para a gente poder pegar aqui. O cara teria comprado aqui no 67, deu uma subidinha, ele ia buscar o 77, mas o mercado deu uma virada para baixo. E aqui ele foi estopado. E o cara que usa o true range pegou 10 pontos, teria batido a meta de 30 pontos. Então quem está no true range já teria batido a meta de 30 pontos. O cara que está nos 5 minutos, ele ia ter que brigar aqui com o mercado para tentar buscar o take dele. E aí aqui ele teria vendido aqui no nível 80, não, ainda está em cima, tem que esperar para passar para baixo. Então ele teria vendido aqui, ó. Então ele teria que vir fazer mais um trade para tentar buscar os 10 pontos dele, ó. Então ele teria vendido aqui, não teria pego os 10 pontos, ele teria sido estopado. Quanto foi que ele vendeu? Ó, cruzamento aqui acima da linha 80. Ó. Cruzou para cima da linha 80 aqui. Na verdade aqui, ó, teria cruzado aqui, ó. Então ele entrou aqui nessa operação, não pagou os 10 pontos, subiu aqui, ele tomou o stop. O cara que estava no true range aqui teria ficado no trade, não teria sido estopado ainda, porque o stop deveria estar lá na casa dos 30 pontos, e ele ainda estaria nesse trade. Detalhe, já teria batido a meta, né? Mas o cara do true range ainda estaria aqui nessa operação com boas chances de pagar. Então é isso que é a vantagem de utilizar o true range, galera. É um dos melhores indicadores, eu utilizo aqui para metrificar os meus stops,
eu uso vários modelos juntos para metrificar o meu stop, e o True Range é um deles. Então tá aí uma super aula. Muita gente não valoriza uma aula dessa porque acha que o mercado é só o cara aprender a estratégia com a entrada e o take e o stop, mas essa é uma estratégia essa é uma aula que com certeza vai fazer vocês evoluírem bastante em relação à questão da evolução de vocês como construtores de estratégias e vai melhorar a percepção de vocês em relação ao stop. Então é isso aí, tamo junto, é só o começo, nada ficará sobre o nosso caminho e deixa o like aí para a próxima aula sair e a gente colocar aí a revolução dos traders quantitativos no Brasil. Tamo junto, fui!